Olá, mais uma discussão aqui que pode interessar a todos que vão prestar Itaime e também aqueles que são interessados pela química de um modo geral. A questão que eu te proponho é a seguinte: um tubo de raios catódicos ele trabalha com gás residual neônio e a diferença de potencial entre cátodo e ânodo é 55 volts. A pergunta é que íons podem existir lá dentro em fase gasosa. São dadas as primeiras energias de ionização do neônio. O neônio tem número atômico 10, significa que ele tem, quando o neutro, 10 elétrons, então ele tem 10 energias de ionização, apenas as 6 primeiras foram fornecidas nessa questão. Bom, esse problema é super legal porque ele permite que você compreenda verdadeiramente o significado da unidade elétron-volt, que é de grande importância para a física e para a química. O elétron-volt ele tem a ver com a seguinte ideia conceitual. Imagine que você tenha duas placas metálicas e entre elas vácuo, e você liga essas duas placas metálicas em uma bateria que vai fornecer uma diferença de potencial de 1 volt. Essas placas ficarão eletricamente carregadas. Esta porque foi ligada ao polo positivo, essa porque foi ligada ao polo negativo. Você fez um capacitor onde a diferença de potencial elétrico é de 1 volt. Agora imagine um elétron que seja solto aqui, liberado a partir do repouso, a partir da superfície da placa negativa. Esse elétron, que é negativo, será repelido por essa placa e atraído pela outra placa. Então ele vai ser acelerado em direção a essa placa, ganhando velocidade. Ele é soltado, abandonado a partir do repouso, velocidade inicial 0, e vai adquirir uma certa velocidade, portanto uma certa energia cinética. Quando esse elétron estiver na iminência de colidir com essa placa, nós dizemos que ele adquiriu uma energia cinética de 1 elétron-volt. Então o elétron-volt é a energia adquirida por um elétron quando ele é acelerado por uma diferença de potencial de 1 volt. Se aqui fossem 2 volts, esse elétron seria acelerado e adquiriria uma energia cinética maior e chegaria aqui com 2 elétrons-volts. Se aqui forem 100 volts, aqui ele chegará com energia de 100 elétrons-volt. Bom, emprestando da física a seguinte ideia, que essa energia adquirida pelo elétron, que nós estamos chamando de 1 elétron-volt, ela é igual à carga, expressa em coulombs, vezes a diferença de potencial elétrico, expressa em volts. A carga do elétron em módulo, que é chamada carga elementar, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a diferença de potencial que acelerou esse elétron, 1 volt. O volt ele pode ser expresso como 1 joule por coulomb. Assim sendo, o produto do coulomb vezes o volt vai resultar joule, certo? O volt é joule sobre coulomb. Consequentemente, isso dá 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Então, note que quando um elétron é acelerado por uma diferença de potencial de 1 volt, ele adquire uma energia muito pequena, mas mensurável e de grande importância porque tem a ver com processos que acontecem em escala atômico-molecular. Bom, agora vamos passar isso aqui para kJ por mol, que é bastante instrutivo. Aqui de novo você tem a relação que eu acabei de deduzir e nós podemos, para prosseguir com isso, pegar esse valor e multiplicar pela constante de Avogadro, que é expressa em mol a menos 1, quer dizer, por mol, número de entidades por mol, multiplicando então isso por 6 vezes 10 a 23 entidades. A entidade não é unidade, por isso que não aparece aqui, por mol, nós vamos obter um valor, lembrando que esse por mol significa justamente isso, né? 1 sobre mol, mol a menos 1 por mol, e nós chegamos nesse valor em joules por mol. O que isso significa? Que se naquele desenho do capacitor, em vez de abandonar um elétron a partir do repouso, nós abandonamos 1 mol de elétrons, esse 1 mol de elétrons chegará na iminência da colisão com a outra placa com uma energia total que aqui está expressa. Aqui você pode desmembrar em 10 vezes 10 à terceira, o 10 à terceira joule é quilojoule, portanto 96 quilojoules por mol é a conversão. E agora eu posso dividir os dois lados dessa igualdade por 96 quilojoules por mol. Se eu fizer isso, do lado de lá eu obtenho essa fração e do lado de cá vai dar 1, ou seja, é um fator de conversão. Eu posso multiplicar uma energia que esteja em kJ por mol
por 1 expresso dessa maneira, o kJ por mol vai cancelar e eu obtenho o elétron-volt. Né? Com base nisso, eu posso voltar nos dados que foram fornecidos, pegar cada um desses valores, multiplicar por aquele fator de conversão, 1/96, e chegar nos valores em elétron-volt. Vamos traduzir o que isso significa. Se você tem um átomo de neônio isolado em fase gasosa e fornece a ele uma energia de no mínimo 21,6 elétrons-volt, um elétron é ejetado. Você faz a primeira ionização. Você vai obter um íon neônio mais em fase gasosa. Quando a gente fala em fase gasosa é justamente porque nós tentamos avaliar a energia envolvida nesses processos sem que haja influência de outras espécies químicas que estejam nas vizinhanças. Aí você tem um átomo já ionizado, como neônio mais 1, e se você fornecer a ele essa energia, você ioniza o segundo elétron. Essa energia mínima para isso é a segunda energia de ionização e assim sucessivamente. Ok? Deixa essa informação guardada, vamos agora falar dos tubos de raios catódicos. Um tubo de raio catódico é um tubo geralmente de vidro que contém um gás. Esse gás ele é continuamente bombeado para fora com uma bomba de vácuo, então a pressão aqui vai se reduzindo gradualmente e existem duas placas metálicas ligadas numa diferença de potencial elétrico, que pode ser de 30 volts, 50 volts, 100 volts e assim por diante. O que acontece é que quando a pressão diminui suficientemente, você passa a ter uma luminosidade. Não é difícil explicar essa luminosidade. É que elétrons que são ejetados desse polo acabam sendo acelerados em direção a esse. No meio do caminho, eles colidem com átomos de neônio e nessa colisão transferem energia para elétrons que podem ser excitados no retorno à emissão de luz, de acordo com o modelo de Bohr. Então até aí tudo tranquilo. A questão é que se você continuar bombeando o gás e a pressão continuar reduzindo, chega um momento em que a luminosidade desaparece. Por que desaparece? Porque tem muito pouco gás lá dentro. Tendo pouco gás, baixa a probabilidade de um elétron colidir com um átomo, gerando esse fenômeno da emissão de luz no retorno do elétron excitado. Quando a pressão ela for suficientemente baixa, o que se nota é uma luminescência aqui no vidro atrás do ânodo. É porque os elétrons acelerados de lá, que são chamados, esses elétrons acelerados constituem o que nós chamamos de raios catódicos, e os raios catódicos, parte deles acaba atingindo o vidro e esses elétrons são brutalmente, rapidamente desacelerados. Essa energia que estava nos elétrons que foram desacelerados é emitida na forma de onda eletromagnética. Mas o que importa mesmo para resolver essa questão é o seguinte: o problema propôs um tubo de raios catódicos que opera com essa diferença de potencial e o gás residual ao neônio. Por que chama gás residual? Porque ele é colocado lá e é bombeado para fora. Então é o quanto sobra lá, chamado de gás residual, no caso neônio. Ora, um elétron que saia do cátodo e seja acelerado em direção ao ânodo, chegará aqui na iminência da colisão com 55 elétrons-volt. Então, no máximo, um elétron acelerado aí adquire essa energia cinética. E ao colidir com um átomo, se esse átomo de neônio for neutro, é possível ionizar o primeiro elétron? Sim, é possível, formando um neônio mais. Por quê? Porque a energia dos elétrons acelerados atinge valores que são iguais ou superiores a isso aqui. Aí, se eventualmente um outro elétron colidir com o cátion neônio mais, pode ser ejetado o segundo? Pode, porque para ejetar o segundo é necessário que um elétron colida com ele com no mínimo essa energia, e isso é possível formando neônio 2+. E para ionizar o neônio 2+, chegando a neônio 3+, seria necessária a colisão de um elétron com isso aqui, e esse elétron deveria ter no mínimo essa energia, mas isso não é possível nas condições em que opera esse tubo de raios catódicos. Espero que esse problema não só tenha lançado um olhar interessante sobre a unidade elétron-volt, mas também um olhar crítico interessante sobre o que é energia de ionização. Até a próxima!